Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 347. Estou aqui hoje com o Cristiano Dias. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Temos a volta dele, Cristiano. Luiz Assuda. Eu voltei. Não. Não tem musiquinha. E também já esteve aqui em outros carnavais, não é, Kim Fujioka? Não nos carnavais, mas sim. Criador e apresentador do Naruhodo, que você pode ouvir em naruhodo.b9.com.br, certo? Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Não é Naruhodo, é Naruhodo? Naruhodo. Cada dia você fala uma coisa, né? Às vezes a gente confunde, né, o ouvinte. Entendi. Essa é a ideia. Esse movimento da desinformação. Muito bem, estamos reunidos aqui hoje para falar sobre as rotinas matinais, né? A ilusão da rotina matinal produtiva. Acordar às 5 da manhã, 4 da manhã, Vixe. fazer tudo antes de todo mundo. Ser o Jack Bauer da produtividade. Trabalhar enquanto eles dormem. Isso, trabalho enquanto eles dormem. Eu lembro muito da época que eu assistia o 24 Horas, que era isso. Que tinha as horas contadinhas, aí o Jack Bauer já tinha levantado, tomado café, salvou o presidente. Mas Ele não parou fazia um míssil. cocô, né? Não, e ainda era 5 da manhã. Essa parte que me incomodava, o banheiro. Ele ia no Dormir, banheiro. uma viradinha de noite, se você, pra salvar a América, tudo bem. Isso. Mas e o banheiro? Não é? Tem que dar uma cagadinha. Aí no assim, celular. aí ele fazia tudo isso, aí para o próximo episódio, 8 da manhã. Eu falei, caramba, é isso. 8 da manhã eu nem acordei ainda, o cara já fez tudo isso. Enfim, então vai ser esse o nosso papo, tá? O toque do telefone da Cisco ficou famoso Ficou naquela famoso, Nossa, né? Todo mundo colocava no toque do telefone. auge da minha carreira na agência é que quem Fujioka me contratou, a agência de publicidade mais antiga no mundo, que eu não sei qual é o nome agora, que toda hora muda de nome, mas era isso, eu configurei, aprendi como configurar o telefone para ele fazer aquele barulho. E o nome do ringtones era 24 horas. Verdade. Muito bom. Ficou oficial, né? Mas antes, quero aqui aproveitar que temos 2 membros da família B9 de podcasts na mesa para poder divulgar a família B9 de podcasts. A gente adora. Você pode acessar podcasts.b9.com.br, certo? Certo? Teve Mupoca aí, não teve? Teve 2 especiais de férias. A gente fez um programa experimental em que a gente tentou gravá-lo 100% via áudios de WhatsApp, relembrando os tempos de OEA. Chamado OEA Style. Nos livros aí das faculdades. Isso, Sim. Chama OEA Style. E o segundo especial de férias a gente chamou 2 amigos que tinham acabado de escrever bons textos pro UOL, relatando 2 das viagens deles mais diferentonas, que tinha sido uma pro Irã e uma pra Coreia do Norte. A gente chamou-os, né, o Zeca e a Natália, para conversarmos sobre estas viagens. O que eles viram de interessante, o que era chocante, meio que assim, tentar matar um pouco dessa curiosidade que é natural que exista quando você fala de um destino turístico menos tradicional. Você pode ouvir lá em mupoca.b9.com.br, certo? Ou no seu aplicativo preferido. É isso aí. De podcast. E você, Kim Fujioka, fala aí do Naruhodo. O último Naruhodo dessa semana é o 222 e é sobre cognição quântica. Não é sobre o Gilberto Gil? Exato. Não, aí vai ser o 2222. Isso. Pô, mas aí vai demorar muito. Vai demorar 2.000 episódios ainda pra chegar a esse. Então a pergunta é, existe Você cognição podia falar aqui quântica? um pouquinho mais aqui no microfone. existe- Se você usar o fone de ouvido, pode te ajudar, se você quiser. Ele é novo no... Ele Nunca gravou grava, podcast. né? Esses 222 episódios aí, quem Eu é gravo que sem fez? fone. Entendi. Mostrando que é o Altair que Isso. carrega esse programa nas costas. Eu gravo sem fone, cara. Vai lá, fala de novo então. Então, é o episódio 222. Existe cognição quântica? Essa é a pergunta. Não, vamos pro Colher Boa? Essa pauta foi inspirada pelo quê? Algum ouvinte? É óbvio, sempre. Mandou uma pergunta? Sempre um ouvinte mandou a pergunta. Então é isso. A palavra quântica, né? Uma palavra que tá Você saindo muito. salpica por aí. Tá saindo muito, né? Muito. Hoje a gente deve falar ela aqui umas 17 vezes. Exato. Então, para ouvir, você pode acessar naruhodo.b9.com.br ou procurar aí também no seu aplicativo preferido de podcast que vai estar lá. Antes dele teve um episódio duplo que eu só queria ressaltar aqui porque é utilidade pública, Claro. né? Que é o Existe Causa para Depressão, né? E fala alguns aspectos sobre a depressão que não são tão debatidos assim. E é um episódio E que duplo. não são quânticos também. E que não são quânticos, que é o episódio duplo aí que a gente considera de utilidade pública. Boa.
O Instituto Ayrton Senna começou com um sonho de um grande ídolo em mudar o Brasil. E a educação foi a chave para realizar esse sonho. Há 25 anos, o Instituto gera oportunidades, cria e dissemina experiências inovadoras de educação integral. O foco é inspirar educadores de todo o Brasil. O conhecimento produzido pelo Instituto Ayrton Senna já ajudou milhões de crianças e jovens a se desenvolver plenamente em todas suas potencialidades e, assim, encontrar a sua melhor versão. Agora, o B9, em parceria com o Instituto, inicia uma nova jornada para refletir sobre novas perspectivas na educação. É o Nada Sei, um podcast que busca aumentar a compreensão sobre os fatores que impactam o ensino e a aprendizagem, pensando em maneiras de melhorar a educação em todos os seus níveis e formas. Já está disponível em todas as plataformas, é só você procurar aí no seu aplicativo preferido de podcasts, ou então acessar nadasei.com.br, tá bom? nadasei.com.br. Instituto Ayrton Senna, há 25 anos, fazendo a educação do futuro agora. Vamos lá para a pauta então? Qual a pauta? Bom, temos aí, né, o clube das 5 da manhã. 5 a.m. Club. Isso, 5 a.m. Club, que é Quem acordar... inventou? Tem na pauta isso? Quem Não inventou tem essa quem merda desse inventou, 5 a.m. deve ter Club? sido algum filósofo de LinkedIn Nossa. que... Esse é o nome mesmo, 5 a.m. Club? Tem isso. Tem que você faz live às 5 da manhã. A gente falou disso aqui naquele programa sobre buzzwords e sobre coaches. Tinha o 5 a.m. Club. Tem, que você É tem o que... nome de um livro. Ah, é? Tem um livro? Olha lá, tudo tem uma origem, né? É isso aí. Quem é o autor? Quem disse que literatura é bom? Robin Sharma. Provavelmente descrevendo que grandes CEOs, blá blá blá, fazem isso. aquela Acordam coisa esse toda. horário. Isso é pra você que elogia. Mas também não sei se o livro leitura. veio antes ou depois, se foi apenas um coach quântico se aproveitando do nome para lançar o livro. também pode Se ser o livro possível. fez uma apropriação cultural, Que é um comportamento comum, né? De vender essa fórmula mágica aí, que é o segredo dos CEOs e das pessoas de sucesso. Todos os sites Fast Company da vida, você vê lá o que esse CEO de rotinas, sucesso... é. É isso, as rotinas matinais. Fast Company não, vamos falar nomes aqui, já vamos chegar botando dedo na ferida. Medium.com. O site que diz que chegou pra salvar o jornalismo, Disruptar, né? disruptar. Paguei lá, não sei quantos dólares por mês, paguei o plano anual e tal. Cara, virou isso aí. 7 hábitos das pessoas Isso, antes das hábitos. 9 da manhã, não sei o que. Cara, cancelei a assinatura, não vai renovar isso, agora. cara, é orientado pela taxa de conversão, aí... E as pessoas clicam pra algoritmo, saber, né? algoritmo. Porque o que eu posso fazer pra ser uma pessoa bem-sucedida? Já que eu tô acordando às 9, às 10. Então, E é sintetizado por essa frase, trabalha enquanto eles dormem. Então você vai aumentar a quantidade de horas que você trabalha por dia, você vai ter trabalho ininterrupto, então você, né, o mundo está dormindo, então você vai trabalhar, e aí a piada, como a Braincast já desembarca na piada, aí você pode chegar no trabalho e ficar atrapalhando todos os seus funcionários, ficar interrompendo eles o tempo inteiro, e aí eles têm que trabalhar 18 horas por dia quando chegar em casa, porque durante o expediente são chamados para reuniões inúteis, esse tipo de coisa. exatamente. Se você não faz, você é um fracassado preguiçoso, né? É isso. E vocês, têm rotinas matinais? Matinais? Nem a pau. Cara, nem a pau. Aliás, no Mopoca que a gente fez justamente sobre esse tema do 5 a.m. Club há algum tempo, a gente pegou um compilado, se eu não me engano, publicado no El País. Isso aí, é o país. Tinha uma lista gigante de 50 e tralala dicas. Fez um compilado Sério, uma lista séria. É uma lista... Não, é uma lista... de mitos, não é isso? É uma lista de... O que o É jornalista debochado, fez? né? É debochado. Ah, O que ele fez? Ele pegou uma porrada de textos que tem um monte desses gurus te falando sobre coisas pra você fazer ao acordar. E tem que ser cedo. E era tão bizonho que, na verdade, assim, se você fosse realmente... A conclusão é, se você for cumprir essa lista diariamente pra fazer todas essas coisas, ou parte delas, no momento que você acorda, você tem que acordar 2 da manhã e às 7 da manhã você não vai ter feito uma série Isso. delas e aí o dia começa. Não, e tem ele mostra as contradições. Gente que faz lista dizendo que você tem que tomar banho de água fria, E as aí de outros água- têm que tomar banho de água quente. Isso. Então, É que nem assim, todo dia tem que comer 2 castanhas do Pará. Isso, tem várias não sei dessas. o que, uma maçã, 3 avelã, Aí um essa- salmão. Aí essa parte do, por exemplo, que horas acordar? Tem que falar, não, olha, tem gente falando pra você acordar às 4, mas já tem texto falando pra você acordar 3h30, 3, É. 2h30. Caralho. Aí você fala, cara, Que é isso, acorde cedo. Não, mas acorda às 6. Não, mas aí, como você vai? Porque a corrida armamentista vira isso, né? Não, eu vou acordar mais cedo e aí eu ganho essa vantagem. Bom, então
agora eu tenho que acordar mais cedo Isso que o ainda. Merigo. É isso. E assim, a lista é todo um absurdo, porque, na verdade... Vivemos uma era em que a gente tende a renegar aí ciência, ou mesmo teóricos que já falaram sobre isso. E tem um que eu adoro. Por quê? Porque o cara defende justamente o contrário disso. Ele defende que se você trabalhar 4 horas por dia, você vai conseguir produzir tudo e não vai encher o saco das pessoas. Algo que essa filosofia do 5 AM Club, como a gente começou a comentar aqui, repudia. Na verdade, você acorda cedo, enche o saco de todo mundo, torna o dia de todo mundo menos produtivo, porque você é um campeão. Você é o CEO do futuro. Acordou, tomou Ele seu, provavelmente nem tem filho, né? É. Esse cara aí. tomou seu banho gelado, né, de manhã. Fez o seu Bulletproof Coffee. Isso. É, ó. Mas Seu eu queria dizer... Café com Gui. Eu queria dizer, talvez, na contramão da história aqui, que eu sou um acorda-ceder, 6h30, 7 ali. Então eu você já é proletário, Cris. Então, isso que eu ia falar, né? Como as pessoas que realmente trabalham no Brasil, eu tô acordando até tarde, né? Mas beleza. Ah, opa. Estamos aqui nesse programa de gente privilegiada, gente que mora a 20 minutos do trabalho, esse tipo de Sim. coisa. Mas eu sou acorda-ceder não porque assim desejei, não tive escolha. Eu tenho um sono muito leve, eu tenho dificuldade de dormir, então já entrou uma luzinha no quarto, já fez um barulho mais diferente, eu já acordo. Mas por causa disso, eu sou também um dorme-ceder. Eu 10 horas, já tô botando minha touquinha, minha pantufinha, já tô indo pra cama beijando, dando beijinho nas crianças e indo dormir. Então eu tento ficar deitado na cama ali 8 horas por noite, eu uso reloginhos fitness no braço para medir meu sono, então eu durmo mais ou menos umas 7 horas por noite de sono real oficial, aquela viradinha que você dá de noite, meu reloginho desconta. Então eu não tenho essa de dormir 4 horas por noite, porque é isso, que essa galera que acorda às 5 vai dormir 1 da manhã. Não, e eles, na verdade, falam pra você fazer o tal do sono picado. Já foi uma moda isso aí, de dormir... Leonardo da Vinci. É tipo a dieta intermitente, tem o sono intermitente também. Você vai Tem dormindo, microsono, você vai tirando sonecas e à noite mesmo você dorme só, tipo, 2 horas e que isso vai te Já vai tem te Naruhodo descansar. sobre isso. Mas faz mal pra cacete, assim. Isso, né? exatamente. Comprovadamente faz muito mal, assim. É porque existem muita gente usa pesquisas pra dizer as vantagens de acordar cedo ou de dormir mais, né? Então fica todo mundo tentando... Mas diferente do jejum intermitente, não há nenhuma polêmica. Esse sono picado faz mal. Faz mal, exatamente. O que eu vi das pesquisas é isso. Todo mundo diz que... Até eu vi alguns cientistas do sono defendendo que pra adolescentes as aulas deveriam começar mais tarde. No mínimo 8h30 e não 7 horas, 7h30 quando começa hoje. Ou de preferência de tarde. À tarde, porque é quando eles mais precisam dormir, né? Porque é o momento onde você realmente grava as memórias no cérebro, seus aprendizados, você precisa de sono. E é quando você tá tirando a galera da cama às 7 da manhã pra ir pra escola, né? Essas rotinas, elas são compartilhadas. Depois tem uma lista no final de uma galera que faz isso nas redes sociais e já divulgou. Não só nas revistas, Medium e tal, mas nas redes sociais. Sim. Teve um post do Mark Wahlberg que... Não, tem cara que faz live, ele marca amanhã, 5 horas da vou manhã, mostrar a minha rotina. Tá lá no live provando que eu acordei às 5 e quero ver você também lá comigo e tal. Teve uma do Mark Wahlberg, né, o ator que tem, aliás, é pai de 4 crianças, ele compartilhando no Instagram a rotina matinal dele, né, e foi um post que espalhou. Ele diz que acorda 2h30 da manhã, toma café às 3h15, aí ele vai pra academia por algumas horas. A academia é essa que fica no outro quarto da casa dele. Isso, exatamente. Ele não vai vai ali pro Pra Smart Conjunto Fit, Nacional. né? Isso inclui jogar golfe também, que também deve ser dentro do apartamento no dele, quintal, né? no quintal. Isso, até às 7 da manhã. Aí às 9 da manhã ele faz crioterapia, que é pra... Ser jovem. Ficar... trabalhar manter a os juventude, músculos nesse negócio. E é isso. E aí ele começa o dia dele. E as crianças... Eu não sei, botou na gaveta. Tá lá, né? Tem a Maria, que ela é da família. Provavelmente tem alguém cuidando. Né? Tem uma pra cada um. Opa. O Jack Dorsey, que é fundador, o CEO do Twitter, também falou que toma banhos gelados de manhã. Enfim, essa galera toda, todo mundo compartilha nas suas redes. O Bob redes. Iger, eu fiz o Masterclass do Bob Iger, o futuro ex-CEO da Disney. Da Disney. E ele fala, é tipo isso, eu acordo às 5, é a mesma coisa que o Mark Wahlberg, vou malhar, o personal trainer já tá lá na porta dele. Mas o que eu acho legal dessas rotinas é que é isso, ele separa uma hora do dia pra pensar, pra raciocinar, né? Porque às vezes eu me auto-uso
casou nisso que, como eu acordo cedo e todas as outras pessoas da minha casa acordam tarde, amanhã, esse espaço entre 7 e 9 da manhã, é o espaço que eu tenho pra pensar. É o único momento que eu tenho pra parar, mesmo que não seja na frente do computador nem nada, mas é onde eu tenho silêncio e tranquilidade pra pensar. Aí quando eu vou pro trabalho, eu entro no modo de reação. Exato. Tem uma reunião, alguém me pergunta, que tudo bem, é do meu trabalho, eu sou literalmente pago pra isso. Então o único momento onde eu tenho pra parar, pra refletir, e aí chega na sexta-feira e a sensação é que eu não fiz nada, é amanhã que me permite fazer isso. E essa galera que não só acorda cedo como vai dormir super tarde, eles levam isso ao extremo, assim. Então na hora que eles estão no escritório, na firma, é isso, é ficar fazendo reunião, é ficar fazendo dinâmicas que precisam de outras pessoas, e a parte de pensar, de tomar decisão é feito fora do horário de expediente. E aí o que o Yasuda falou assim, cara, vamos otimizar o tempo que a gente trabalha pra, por exemplo, ter menos reunião, pra gente trabalhar de um jeito mais inteligente. E aí essas 4 horas que você trabalha em casa são as únicas 4 horas que você realmente precisa. E o cara que pega busão 5 horas da manhã tá lá no terminal rodoviário lá, não tem nem opção, né, de falar acorde cedo enquanto ele... O cara já acorda cedo. E aí, o que me pega muito nessa discussão, enfim, todas as vezes que a gente a menciona, é essa lógica nefasta que acaba criando uma grande ansiedade nas pessoas, que é eu não consigo evoluir, ou eu não estou conseguindo evoluir porque eu não faço isso. Eu não consigo fazer isso. Putz, o problema é esse, é porque eu tenho que pegar ônibus, sabe, de Guaianazes até o centro, eu tenho que ir de trem. Mas aí você vai no ônibus fazendo curso online. Então, e assim, na realidade, esse tempo de contemplação das coisas é muito importante. E, novamente, já tem teorias sobre isso. É um assunto bem aceito. Não é tão bem aceito pelos gurus, pelos coaches e outros fulanos que negam, enfim, né, ciência e afins. Mas é importante que você tenha um tempo pra pensar no que você tá fazendo. E, justamente, a gente vive hoje um tempo em que essa questão de você parar e pensar nas coisas não é muito bem visto. Ou não é incentivado. Você tem que estar sempre produtivo demais. Isso. Quando ler sobre, sabe, como melhorar o que você tá fazendo. O tempo todo. Economizar microsegundos do seu dia, né? Tudo tem que ser otimizado, né? E assim, é desesperador. Esse Braincast aqui é um grande apanhado de mupocas e naruhodos e boa noite internet, porque o que me preocupa nisso que o Yasuda tava falando agora, da pessoa que tá no busão e aí tem que otimizar o tempo e tal, é o famoso livro que fez sucesso nos últimos anos, Sociedade do Cansaço, que fala um monte de coisa. Já dei de qual é a boa aqui, já falamos em diversos programas. Pra mim, a grande mensagem é que quando nossos antepassados trabalhavam em fazenda ou na fábrica, tinha um capataz que ficava chicoteando a gente, trabalha mais, seu vagabundo. Agora nós somos os capatazes de nós mesmos. A gente fica assim, se eu não tenho dinheiro, se eu não fui promovido, se eu não sou bem sucedido, a culpa é de quem? Só minha. Porque era só eu ter acordado mais cedo, era só eu ter ido no busão ouvindo um curso online de não sei o quê. Tem um app que te lembraria pra você acordar, pra você lembrar disso. Aquela série que eu vi da Netflix de comédia, eu podia estar estudando, a gente tirou a culpa dos outros e fica absorvendo a própria culpa. E aí tem problemas de saúde, né? Que a gente tá falando, você acaba causando danos, ansiedade e tal. E fica lendo, você abre aí os sites, as redes, as revistas e fica... Tá cheio porque o dessas CEO do não sei o que lá, olha, eu entrevistei 10 CEOs e olha o que eles fazem todo dia antes... Os hábitos dos bilionários, né? Tem muito isso. Parece, assim, uma brincadeira meio... É um esporte nefasto. Que um cara... um sadismo, no alto... um sadismo. Assim, no alto da sua riqueza, tudo que conquistou, olhar pros pobres e falar... Eu acordo 3 da manhã isso, vai, acordem aí. Isso, toma banho gelado mesmo. Isso. Me soa muito escroto. E tem até uma parte, isso que o Chris falou, que é um senso comum um pouco, eu mesmo já repeti isso várias vezes e me sinto assim, que é em relação eu sou uma pessoa mais da manhã, uma pessoa mais da noite, né? Eu vi uma pesquisa que foi publicada por aquele, eu já citei ele aqui em outros Braincasts, que é um pesquisador de comportamento, que é o Dan Ariely. Ele fala sobre que é mito isso, de que você produz mais à noite, que é natural do ser humano conseguir produzir mais, focar mais de manhã. Vamos lá. Os estudos que eu fiz pra fazer o Boa Noite Internet sobre dormir, que por sinal é um dos mais ouvidos, assim. Existem pessoas que dormem cedo e acordam cedo, e existem pessoas que dormem tarde e acordam tarde, e isso é mais ou menos metade da população mundial, de forma completamente aleatória. Por quê? Se fôssemos nós 4 aqui, uma tribo dos Braincasters, tem o turno, né? Quem já jogou RPG, quem vai fazer o primeiro turno? Então, assim, é natural, enquanto uma galera
dorme no início da noite, outra galera fica acordada no início da noite e depois há uma troca. A natureza fez uma seleção disso. Mas o que acontece desde antes de Fortune, 5am Club e tal, a gente artificialmente detonou a noite com lâmpadas a gás, depois lâmpada elétrica, telefone, tela de celular. Então a gente tem basicamente 2 ciclos no corpo. O famoso relógio biológico, o ciclo circadiano, que inclusive ele vai mudando de acordo com a idade. Aí eu vi uma história de, 100 anos atrás, 2 pesquisadores se trancaram no fundo de uma caverna, sem luz, sem nada, e ficaram medindo a hora do sono. E o cara mais novo e o cara mais velho tinham ciclos diferentes. E a gente tem a produção de melatonina que vai rolando durante o corpo desde que você acorda e vai acumulando. E por isso, vou dormir agora, vou tomar melatonina. Não funciona assim, mas beleza. A galera acredita e toma mesmo assim. E se acredita e pega no sono, beleza. Tome. E pega no sono porque está aqui Ken Fujioka para provar do Naruhodo que placebo é o remédio que mais funciona no mundo. Então o nosso corpo ele tem ciclos e os sinais externos, tipo luz, temperatura, esse tipo de coisa, fazem a gente dormir ou não. Mas aí entra luz artificial, cafeína, açúcar, e a gente regaçou o nosso ciclo de sono. Ficar no celular, vendo TV antes de dormir, né? Telas em geral. Luz azul é uma coisa que, fora o céu, não existe na natureza. E todas as nossas telas são baseadas em luz azul. Mas assim, que a gente estava falando antes, toda e qualquer vez que alguém para estudar o sono, descobre que você precisa ter entre 7 e 9 horas de sono durante a noite. Tem pessoas que só precisam dormir. Essas pessoas são raríssimas, essas pessoas. Provavelmente quem fala isso não é uma dessas. Não, eu só preciso de 4 horas. Não é. Por quê? Porque você vai, de novo, consumindo luz artificial, você vai tomando uma cafeína, você vai usando qualquer tipo de estimulante para ficar acordado. Então parece que você não precisou daquele sono, só que o seu corpo precisa. Existem processos muito importantes que acontecem na hora do seu sono. Que só acontecem na hora do sono. Que só acontecem desde regenerar o fígado, crescimento muscular, a gente estava falando de adolescente, crescimento muscular, organização da memória e tal. O seu cérebro vai acumulando as coisas durante o dia e a hora do sono é quando você, digamos, limpa a esponjinha, né, a serpentina. Isso. Para você conseguir no dia seguinte acumular mais coisas. Eu vi uma apresentação, Matt Walker. Né, ele falando disso. Eles fizeram uma pesquisa, botou a galera na ressonância magnética, inclusive gente que dormiu 8 horas no dia e gente que ficou sem dormir para realizar as mesmas tarefas e memorizar as mesmas coisas. Disse que a diferença é de 40% entre uma pessoa que dormiu e uma pessoa que não dormiu. Então, ele citou assim, você imagina isso na nota de um aluno, né? A diferença entre o aluno que tira 10 e o aluno que tira 6, por exemplo, né? Que vai estar ali quase abaixo da média. Então, como que afeta, né? E outra coisa que ele fala é que não existe tirar o atraso do sono. O sono que você perdeu, você não recupera. Você tá cansado, chega no fim de semana. Mas assim, aquela noite mal dormida... Não existe compensar o sono. O dano que foi causado ao seu corpo já era. E aí, se você ficar repetindo isso muito, pode causar Alzheimer, né? Que pode causar... E aí tem a ironia super triste da história que a Margaret Thatcher ficou famosa, que ela pregava só dormir 4 horas por noite. Ela chegou a falar em público, dormia pros fracos, e ela morreu em decorrência do Alzheimer. Então, coincidência ou não e tal, mas assim, ela acabou sendo vítima, provavelmente, dessa cultura dela de não dormir. Queria aproveitar e falar um pouco sobre a minha experiência com trabalho em 2 momentos diferentes da minha trajetória. Uma é quando eu ainda era um reles funcionário de uma empresa e que, portanto, eu tinha que cumprir o mesmo horário de outros trabalhadores, né, de outros funcionários da mesma empresa, porque eles estavam cumprindo o mesmo horário dos clientes que eles atendem. E se não fosse por isso, não tem muito sentido as pessoas estarem todas ali ao mesmo tempo. E agora, já trabalhando de maneira mais independente, mais dono da agenda. E o quanto eu aprendi e reconheci o valor do verso do Renato Russo: disciplina é liberdade. Porque a gente tá falando muito sobre ter que seguir agendas e, né, pressionado pelas agendas dos outros e tal, mas tem uma coisa poderosa que é você tomar as rédeas da sua agenda e dormir o que você tem que dormir na hora que você quer dormir. E isso você só consegue com esse privilégio de ter uma vida profissional mais independente. Total. Mas você aprende que a disciplina é que te dá liberdade. A partir do momento que eu consegui ser disciplinado, que eu consegui de fato também usar esse tempo da melhor forma possível, dormir mais horas, né, dormir no momento em que eu escolho, dependendo do dia. Então tem dias que eu, né, sei lá, eu posso ir treinar meu tênis de mesa num horário que é mais vazio e eu vou criar uma matemática própria de que eu vou compensar essas 2 horas de lazer à noite e não vou me sentir
nem culpado, nem trabalhando demais. Eu resolvi trabalhar aqui na hora da novela, porque eu não ligo pra novela. Mas eu ligo pra tênis de mesa, então... Isso, ou eu fui pro cinema na sessão das 15. Tudo isso pra dizer que quando você alcança esse estado de privilégio, de poder usar o seu tempo do jeito que você quer, eu começo a ver também um horizonte de cenário de trabalho onde meio que todo mundo vai ter que aprender isso, assim. Eu acho que o trabalho assíncrono, ou seja, a não necessidade de todo mundo estar ao mesmo tempo reunido no mesmo lugar, simplesmente porque sim, é um cenário que vai mudar, assim, sabe? Fazia sentido quando você tava... Os trabalhadores éramos, né, todos da fábrica. Isso. E a fábrica funcionava no turno, então... Porque os equipamentos estão lá na fábrica, os parafusos naquele momento. Não, e todos tinham que ir lá, e as fábricas funcionam assim até hoje, né? Então, são 3 turnos para que a fábrica funcione 24 horas por dia. Cada time vai lá e cumpre ali a sua jornada de 8 horas, ou enfim, às vezes mais, às vezes depende do país, né? E essa lógica industrial, ela se reaplica em quase tudo, porque ela foi a grande revolução, né? Então, o jeito que a gente estuda é esse. Então, as pessoas não podem tomar a decisão de... Quando estudar. E não, você tem que ir lá com mais 50, 100 alunos naquele momento, naquele horário, que é quando você vai ter a janela da educação para você. Mesma coisa o trabalho. Mesmo que hoje o grosso, ou assim, uma boa parte da população trabalhe em serviços, né? Que não precisaria cumprir essa jornada. Ou não precisaria ter essa coisa síncrona. Sim. Mas a gente ainda tem esse costume de trabalhar em horário comercial. E agora que eu voltei a trabalhar em horário comercial, passei 7 anos também tendo meu horário, sendo meu patrão, essa coisa toda, e eu voltei a trabalhar em horário comercial. Eu nem acho ele o pior vilão. Eu acho que o pior vilão são essas ideias que a gente incute na cabeça. Essa pressão que você exerce sobre si mesmo. Sim, assim, ser organizado tendo ou não um horário comercial, realmente cabe a cada profissional. Eu trabalhei muito tempo em agência, eu me lembro que, assim, das noites viradas e tudo mais, mas eu me lembro também da zona da manhã. Agora que eu já tenho mais de 30, né, já sei como as coisas funcionam, coisa que eu evito. Então, se eu chego na agência umas 10 da manhã, por exemplo, meio-dia eu já cumpri, assim... Nessa hora o Mark Wahlberg já tá gravando o sexto filme. Mas é mais ou menos assim, meio-dia eu já cumpri boa parte da rotina, das coisas que eu tenho que observar diariamente e fazer check. Vi esses dados, vi o status disso aqui, vi blá blá blá, já fiz reunião com fulano. Meio-dia tá aniquilado. Então, o resto do tempo, eu fico mais ou menos de plantão ali pra se acontecer alguma coisa e assim, de maneira bem prática, é realmente pra isso. Eu fico ali cumprindo o horário. Com o horário. Obviamente, me dou a liberdade de fazer outras coisas, mas assim, também não fico pirando a batatinha, hein? Sabe, como é que eu cavo aqui pra ser mais produtivo? Porque, sabe... Porque no fim das contas, tudo esse papo todo acaba sendo uma forma de autoajuda, né? Que vai te deixar ansioso e com problemas mentais antes de começar a te ajudar de fato. Teve uma série de reportagem do New York Times que chamava Sunday Morning, que é mostrando as rotinas produtivas nos domingos das pessoas. Então, até no domingo você tem que estar fazendo alguma coisa que é considerada produtiva para poder ser uma pessoa bem-sucedida. Então, você não pode mais ter o domingo fazer nada, vou pensar em nada, no domingo da preguiça. Não, você tem que ter uma rotina de fim de semana. Otimizar o seu domingo. Otimizar, né? Mas você estava falando de horário de expediente, e agora na pausa da furadeira aqui, alguém citou o livro do Domênico De Masi, O Ócio Criativo, que por causa do título levou essa fama de que é sobre vagabundagem e tal. Mas ele critica, por exemplo, o horário de expediente no contexto de, por exemplo, o engarrafamento, ele só existe porque todo mundo tem que estar na mesma hora, no mesmo bairro. Horário do rush. E você pensa, restaurante fica vazio 22 horas por dia e naquelas 2 horas do almoço ele fica lotado, fila, não sei o quê. Então, assim, a gente não trabalha mais apertando para, pelo menos nessa mesa, privilegiadinhos. Tudo colarinho branco. Mas por falar em privilegiadinhos, assim, provavelmente a melhor coisa que eu li ano passado é o artigo do Derek Thompson, do The Atlantic, que o título em inglês é Workism is Making Americans Miserable, que ele chama essa nova religião, o trabalhismo, né? A trabalhação, culto ao trabalho. De que ele fala, inclusive, assim, esses caras que acordam, o Mark Wahlberg, ele tem dinheiro suficiente, ele não precisa acordar às 2:30 da manhã. Os CEOs, os empreendedores emocionais de LinkedIn, eles juntaram dinheiro suficiente, eles tiveram uma estrutura familiar, não sei o que não precisava, eles podiam estar trabalhando 4 horas por dia ou trabalhando só, mas há uma sensação de que o trabalho é o fim, o trabalho é a coisa que me dá sentido pra vida. Eu sou o meu trabalho, no domingo eu vou ser mais produtivo, eu vou ganhar uma luta
que tá todo mundo tentando ganhar. E aí conecta com o segundo melhor artigo que eu li nesse ano, de uma colega de trabalho do BuzzFeed News americano. Os millennials são a geração do burnout. E de que é isso? É de que você tem que otimizar cada ponto. Se você tá na fila do Starbucks, você tem que estar no aplicativo vendo um jeito de não precisar mais pegar a fila no Starbucks. Outra coisa que o Sociedade do Cansaço fala é que as doenças mentais do passado, da época da fazenda e da época da fábrica, era loucura. Você saía falando absurdos pela rua e sendo o louco estereótipo. E a doença mental da Sociedade do Cansaço é a depressão, é o burnout. São doenças internas. Você implode, você fica se culpando. Você tem, por exemplo, como é que países tipo os países da Escandinávia, que são, a economia funciona, são países perfeitos, tem taxas de suicídio alto. Uma das explicações é assim, que a pessoa vira e fala, nossa, mas eu moro num lugar perfeito e ainda assim eu sou triste, então a culpa é minha. Então tá todo mundo interiorizando os problemas, daí a analogia de nova religião, portanto trabalhar é a solução. Então trabalhe, já que você literalmente não vai mais à igreja, você literalmente não tem mais os rituais da religião, então trabalhe, que é isso que vai dar sentido pra sua vida. Você vai poder ter um número mostrando, não, eu venci na vida, eu tenho $1 milhão no banco, então eu venci na vida. Sim. O Altair diz que a gente só vai ter algum tipo de esperança quando a gente mudar completamente o sistema de educação e deixar de voltar ele pro trabalho, né? Porque hoje a gente tem toda uma cadeia prepara que leva para o mercado de trabalho. Exatamente, leva para isso, né? Então a criança vai ser bilíngue aos 2 anos de idade, assim, né? Vamos colocar ali na... Então, assim, o ponto onde já tá é muito absurdo, assim. Até quando você começa a ler mais sobre essa geração um pouco mais nova do que nós, assim, do nível de competição que elas já se atribuem, assim, a partir de 5ª série, a partir de primeiro colegial. Antes até. Isso hoje, assim, de verdade. É absurdo. Tem pré-primário, antes do ensino fundamental, a escola é bilíngue, entendeu? Por quê? Porque ela tem que estar preparada para o mundo globalizado. Porque a criança só é considerada a partir do que ela vai ser, né? E não do que ela, que ela é agora, né? Como já diria o Fred Rogers. Essa é um sistema educacional voltado para o trabalho, e aí todos os valores também são voltados para o trabalho. O que vai ser quando crescer, né? Aí passa a ser... Assim, o Altair, ele tem uma brincadeira que é assim, a pergunta dos tempos modernos e pós-modernos é o que você faz? Isso, total. Não é o que você é, não é quem você é. E aí você vai falar o seu trabalho que é naquele momento. Nesse momento eu faço tal coisa, né? Se você não faz, cara, você não é não é. Quem não faz, não é. Embora tenha mudado da Revolução Industrial para uma sociedade de serviço, essa característica se manteve, sabe? De uma educação totalmente voltada para o trabalho, onde o sucesso tem a ver com o trabalho, onde a acumulação de riqueza tem a ver com o trabalho. E ano passado eu tava tendo a discussão que ainda tá por aí de o sistema S, né? SESC, Senai e tal. Não tem que ter biblioteca do SESC, não tem que ter teatro do SESC, tem que ensinar o cara a fazer a função, o ofício dele, o Photoshop, ou no Senai, sabe? Assim, operar torno mecânico e tal. Isso, arrumar geladeira. Você tem que... Não tem filosofia. Pra que filosofia? Você tem que produzir. Seu presidente, durante a campanha eleitoral, eu lembro numa entrevista da Globo News, ele falou isso, sobre ensino técnico. Tem que ser ensino técnico, ensinar a consertar geladeira, que isso que vai dar emprego. O resto não precisa. Em relação a acordar cedo, eu acho que faz muito sentido se você... eu quero acordar mais cedo porque eu quero fazer uma atividade física, quero fazer yoga, quero fazer, sei lá, uma coisa que vai ser pro meu bem-estar, pra minha saúde, pro meu lazer, né? Mas quando você começa a defender acordar mais cedo pra produzir mais, eu acho que aí já começa a ficar meio bizarro, né? Eu, pessoalmente, não tenho exatamente algo contra acordar mais cedo para produzir mais. Eu tenho contra o culto ao acordar cedo, né? E o culto ao todos temos que acordar cedo, senão porque isso aqui Tem gente que é mais diurno mesmo. Pô, não, tem gente que adora acordar cedo pra fazer as paradas. Meu pai é um ser humano que o homem opera bem às 5 da manhã. Eu não, sabe? Eu não funciono dessa maneira. E ao mesmo tempo para de operar durante o dia, né? 8 da noite ele já tá dormindo. Tem amigo que não levanta antes do meio-dia e o horário mais produtivo dele é de madrugada. Então nenhum problema, né? O problema é quando você cultua o acordar cedo, o dormir pouco, né? Acordar cedo pra mim é o horário de jogar videogame há anos. E passa a ser uma competição, né? Aliás, outra coisa falando especificamente de sono, esse negócio de que, e aí no fim de semana eu vou acordar. O seu corpo, ele precisa desse hábito rotina de todo dia. Então, no fim de semana eu acordo às 7h30 da manhã, porque eu acordo sem despertador há, sei lá, 10 anos. Ele vai às 7 horas da manhã, eu acordo, aí é o meu horário de jogar videogame. Tô lá, boto meu fonezinho de ouvido, jogo meu videogame. Você não joga golfe, nem toma banhos... Não, o Mark Wahlberg que me desculpe. Fisioterapia. O Kojima tá lá
chamber me esperando lá. E tem também todo um mercado, né, de acordar cedo. Opa! Aí chegamos aonde, né? Chegamos. Né, que vende pílula, energético, café com não é manteiga. só acordar cedo, é. O mercado do acordar cedo, o mercado do te manter acordado e o mercado do te manter acordado à noite, que é quando você deveria estar dormindo. É tudo um único mercado. Basta fazer poucas contas, assim, soma, subtração, já basta. Pra entender que quanto mais tempo você passa acordado, mais tempo você passa consumindo. Pô, que legal, vamos manter os seres humanos acordados. Não, e outra coisa que o Matt Walker fala... não foi o senhor da Netflix lá falando que a grande concorrente deles são as horas de sono? Pois é, sobre esse assunto, acho que tem muitos textos já falando a respeito, e tem um Greg News que faz um bom resumo de tudo que tá acontecendo, assim, que é, de fato, é a última fronteira que falta lotear. Já que não dá pra eu colocar propaganda nos teus sonhos, Ainda. Então eu preciso te manter acordado. Fala aí, Cristian. Você estava citando o Matt Walker aí, falando de que é a nota do aluno que cai de 10 para 6, que a sua capacidade cognitiva faz. E acho que foi ele que meio que jogou no ar, assim, de muito dessa histeria que tá rolando no mundo, é que dos anos 70 para cá, o mundo inteiro, e ele fala especificamente dos Estados Unidos, tá dormindo menos, tá tendo mais trânsito, as pessoas estão morando mais longe do trabalho, tá se exigindo mais horas no mercado de serviço, não tem, né? A linha de montagem não para troca de turno. O americano tá dormindo 1 hora menos do que ele dormia 30 anos atrás. E ele fala assim, cara, será que essa histeria que o mundo tá passando não é a nossa capacidade cognitiva como um todo diminuindo, porque a gente tá dormindo menos horas mesmo. Então fica a provocação aí. Queria deixar aqui a provocação. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Durante a minha infância e até a adolescência, a programação da TV acabava. Dava meia-noite, 1 da manhã. Era tela... Não, entrava um locutor e falava assim... Isso, Boa noite. Boa noite, agora os nossos serviços serão interrompidos, mas retomaremos amanhã de manhã. Eu via isso na TV Manchete. E aí, cara, então assim, eu acho que isso também tem a ver um pouco com essa nova era do pouco sono, assim, sabe? Porque a verdade era essa, assim, eu não tinha videogame, né? Não tinha Xbox, não tinha PS4, não tinha TV, não tinha Netflix, não tinha internet, né, cara? Só restava dormir e trepar mesmo, né, cara? Então, por isso as pessoas faziam mais filhos e dormiam menos. Tinham mais filhos e menos sono. Cara, tá há semanas essa obra aí, não acaba nunca. Bom, gente, vamos lá. Avisa o ouvinte que, ó, se tiver barulho no fundo aí é porque tá tendo uma obra aqui em cima. Se você ouvir furadeiras, martelos e tudo mais. Tem uma oferta hoje também de ocupação do tempo ocioso, né? Absurda, né? Que faz com que se normalize dormir menos, se normalize ficar o tempo todo ligado, e você fala, quem nunca todo dia fala assim, pô, vou ver mais um episódio dessa série aqui, tá legal, eu vou dormir. Dormir é tempo jogado fora. Exato. Né? Não é vai que eu morro amanhã. Não estamos conscientes, é tempo jogado fora. É muito difícil pro ser humano pensar, não, a regeneração das células, não sei, cara. É abstrato lá na cacete, frente, né? Eu do futuro que lute, entendeu? Exatamente. Mas voltando aqui à subpauta que o Merigo colocou, no mercado da manhã, né? O business. Queria trazer aqui a curiosidade que eu aprendi. Narodística. A narodística e publicitária ao mesmo tempo, por que não? Que é um ditado popular: o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Nossa, exatamente. Né? Assim, é praticamente uma verdade absoluta. Né? Mas nada mais é do que um slogan, uma tagline criada pela agência da General Foods. Eu não lembro quem atendia General Foods. Eu lembro que atendia Kellogg's, era a Léo Burnet. Não é da Kellogg's, era era General Foods, que era concorrente, né? Então eles concorriam. O Dr. Kellogg é o cara que inventou o floco de milho, né? Por acaso também, ele deixou um pouco mais no forno as coisas de milho dele. A história do Dr. Kellogg é maravilhosa. E aí ficou crocante, né? O irmão do Dr. Kellogg's, que era o marqueteiro e lançou a empresa que temos até hoje. E por que o café da manhã era, entre os motivos, o mais importante e eles defendiam tanto o café da manhã? Porque o milho é uma planta que tem muito açúcar, tanto que o xarope de milho é um dos adoçantes aí. E eles ainda atacavam mais açúcar. Então você tomava aquele gás energético, aquele pico glicêmico, né? E você ficava animadaço de manhã, ficava loucão. E a criançada, vamos lá. Que é um negócio que tem muito nutricionista que defende que devia estar na sessão de sobremesa, né, do supermercado, e não de matinais. Não, assim, acho que eles têm esse mérito, se é que dá pra usar essa palavra, né, nesse contexto, de ter se apropriado literalmente de uma ocasião de consumo, assim. Então, assim, esse negócio vai ser a parada do café da manhã.
Tá? É prático, você vira a caixinha no Esse leite. bagulho com leite vai ser o símbolo do café americano. E virou, de fato, assim. O pior é que aí vai ter ouvinte que vai ouvir essa história e daqui a um mês vai mandar e-mail. Resolvi ser publicitário porque eu vi o programa e vocês me incentivaram, essas histórias maravilhosas. Então é tudo uma invenção, não é a refeição mais importante do dia. Não é, cara. Não há nenhuma evidência científica de que o café da manhã seja mais importante do que as outras. outras. Aliás, fica a curiosidade que esse conceito de uma refeição muito diferente a da manhã, almoço e jantar, é bem ocidental. Sem dúvida. No Japão, por exemplo, você come em todas as refeições basicamente a mesma coisa. A mesma comida. Tava vendo esse fim de semana, dane-se, meu amigo Totoro. O horário, assim, é arroz, é gohan, peixe. peixe grelhado Sabe, e uns picles. De manhã. Não, de manhã, de vendo. tarde, de noite. O horário que você for comer, que você sentar pra comer, é isso que vai ter. Tanto que quando você vai pro Japão, o hotel pergunta se você quer café japonês ou ocidental. Ou você tentar. Ah, O hoje em japonês é o almoço. O japonês é um almoço. Sim. Que país maravilhoso. Não, é isso. Tem o café da manhã japonês, aquele monte de coisa que você tá acostumado. Aqui nós, no Brasil, temos acesso ao restaurante japoneses. Então a gente tá acostumado a ver. Mas aí você fala, mas peraí, vou tomar isso de café da manhã. Nada a ver, Sopa, nada a ver. Isso. Eu tava vendo peixe agora- grelhado. No carnaval eu tava vendo Meu Amigo Totoro na Netflix com a minha filha. E aí é isso, as crianças acordam e aí ela, não, pai, tô fazendo café da manhã. Aí ela tá lá com a churrasqueirinha dela lá fazendo peixe, tá fazendo peixe, tem um gohan, tem um... Eu falei, mas isso é a marmita que ela vai levar pra escola? Né? É o café da manhã. É a marmita também. Também. Ele é o café da manhã, é o almoço, a marmita, o jantar, é tudo a mesma coisa. É. E esse novo mercado da matinal é isso. Tem máquinas especiais de café, produtos pra botar no café, máquina de fazer suco, né? Tem todo tipo de coisa. Aliás, né, você falou da queridinha do Mopoca, né? Máquina de fazer suco, aquela juiceiro que era o maior engodo do... Ah, nossa! É verdade que a galera Ouro mostrou tecnológico, cara. fazendo com a mão, não é? Basicamente a máquina era uma prensa, só que uma prensa de $400. Ela só espremia o saquinho de suco. Juiceiro, né? Juiceiro. Chamava. É maravilhoso. Assim, tem um mercado amplo acho que pra tudo isso, né? Tem um despertador que ele simula acendendo a luz lentamente do quarto. Vocês já viram isso? Pra imitar a luz natural. Isso, imitar tipo, o é como... sol nascendo. Exatamente, é como se fosse uma terapia luminosa. Então, ele vai gentilmente imitando a luz Meu, do isso sol é muito Black Mirror. pra você acordar. Um colega de trabalho, um camarada meu que mora em Nova York, eu tava conversando com ele sobre isso de no inverno, no hemisfério norte, se você demole, você não vê a luz do dia, né? Que você sai de casa cedo, você chega no trabalho, o sol nasce, você tá no trabalho e tal. Ele falou, fico mal, fico meio deprimido, não sei o que e tal. Ele falou, eu comprei essa lâmpada e tal, e ela só serviu pra me deixar revoltado, de falar assim, caraca, que merda, esse inverno que não acaba. Ele disse que parou de usar. Bom, mas enfim, concluindo, assim, acho que Durma. é isso, além de dormir, né, que é um dos nossos maiores poderes, né, segundo Walker, como que é? Matt Walker, Matt né? Walker. Exatamente. É o livro, já vou dar o colebo aqui, é Por que Nós Dormimos, tem em português. Ele conta historinhas tipo essa da caverna e tal, Sim. ele é bem Eu acho que, divertidinho. em vez da Que ponto gente chegamos, né, cara? A gente precisa dizer para as estudar por que pessoas a gente dorme, e né? poderem pedir para as pessoas Não dormirem, perca o próximo livro, que é Por que Respiramos. Que assim, em vez de a gente complicado. incentivar esse negócio de acordar cada vez mais cedo para fazer suas atividades, acho que vai muito disso que quem falou, adaptar a sua rotina, né, pro momento que você melhor produz. Ninguém tá falando aqui, assim, seja indisciplinado. Acho que disciplina é Isso. uma coisa legal, independente E de funciona, como, né? Funciona, independente de como tiver sua rotina. E Agora, te dá liberdade. Disciplina te dá liberdade. Agora, não precisa copiar a disciplina ou ter a mesma rotina dos campeões que você necessariamente será um campeão ou você será um fracasso porque você não tem... Eu acho que é mentira, a cara, esse rotina do de Mark disciplina dos Wahlberg aí. campeões, Não dá né? pra você acordar 2h30 Eu da acho que ele manhã. tá tirando sarro de todo mundo, cara. Pode ser. Um dia ele vai dar um... vai dizer. Mas é um Mas problema, é o que eu chamei de corrida armamentista. Vamos dizer que nós 4 aqui somos funcionários da mesma empresa e o Merigo acorda às 5 da manhã. Ele vai arregaçar com a saúde dele, a gente já falou disso, mas provavelmente ele vai ser promovido, porque ele trabalha 14 horas por dia e a gente trabalha 8. Então isso... E aí eu acordo 5 da manhã e eu preciso ficar mandando mensagens e e-mails pra todo mundo. Pro chefe ver que você tá acordado. vestindo a camisa, tá com brilho no olho. Exato. De Aí fazer... tem aquelas avaliações
avaliações, que tipo, só um da equipe merece a nota maior. Então, é um sistema nocivo. O que tá em discussão de fato é assim, tem outros problemas que não o seu, caro ouvinte, de dormir mais, dormir menos, enfim, tem muita coisa errada na por isso sociedade. que eu sou um defensor e não ganho nada pra isso, inclusive nem pago, porque é super caro. Eu sou um defensor do Slack, porque o Slack tem aqui horário comercial. Exato, né? você pode mandar mensagem a hora que você quiser, a pessoa só vai receber depois das 9. Eu acho que o uso do WhatsApp em trabalho atrapalha muito isso. Porque Isso, você tocou no assunto que é um pedido que eu faço aqui. Pedido de socorro. Pro senhor WhatsApp. De criar uma função. John WhatsApp. São dois irmãos, são dois sócios, o Whats e o App. Então, o John Watts e o James App. Isso, esses aí. Eu tenho um pedido pra eles, que é criar grupo com horário. Criar ou um horário com alarmes de notificações. Ou você pode programar o de envio de uma mensagem. Isso. Eu acho que os grupos poderiam ter. No Gmail. Sim. Às vezes eu tô trabalhando de madrugada sim, porque eu troquei o dia pela noite, fui no cinema à tarde, tô trabalhando de madrugada, mas não quero mandar o e-mail às 2 da madrugada. Isso. Eu consigo dar um schedule e-mail, acho que ainda não tem tanto problema, porque... mas é que tem gente que fica... Que fica recebendo notificação, né? É verdade. Então, assim, mesma coisa eu programo pra 8 da manhã, 9 da manhã e pum, entendeu? Ele manda enquanto eu tô dormindo. Ele trabalha enquanto você... eu durmo. Cara, eu tomo... Eu queria isso no WhatsApp, cara. Eu tomo esse cuidado no WhatsApp, assim, com um grupo na empresa, com a galera de... Às vezes eu quero mandar coisa antes porque eu pensei, sei lá, tive uma ideia, alguma coisa que eu preciso pedir. Não tem modo rascunho. Não tem, então assim, eu fico esperando. Quando dá 9 da manhã, aí eu mando, porque senão vão achar que... Se tivesse schedule... Você é o babaca que tá fazendo... Que todo mundo... Se tivesse schedule, você não podia fazer isso. É que eu acho que não é a pauta desse programa, o erro é usar o WhatsApp como ferramenta de trabalho. Eu acho, não, total. Beleza. Eu acho que é, mas... Aí semana que vem, ferramentas de produtividade. É que as pessoas estão tão acostumadas, né? Mas querem de novo, assim, eu queria usar Slack. Eu tenho uma das atividades profissionais nas quais eu tô envolvido, tem um grupo de Slack onde tem 12 pessoas que sabem usar Slack. Funciona muito bem, não né? é tão normal assim. Infelizmente você tem um grupo onde todo mundo sabe usar o Slack, né? É difícil. Sabe usar os canais, sabe usar assim. Tem uma curva de aprendizado bem grande aí. E não é um aplicativo que tá no celular de todo mundo como é o WhatsApp, assim, né? Na minha atividade principal, que é a ADA, que tem lá grupos por projeto, é o WhatsApp que todo mundo sabe usar. Isso, desgraça. Você não vai pedir pra pessoa que veio uma vez e tal, e baixa o Slack aí. Isso, e aprende a usar. Só por causa disso, né? Fora que ele vai ter que pagar não sei quanto por mês pra essa uma pessoa ter acesso. Isso, paga por então, usuário. As pessoas merecem ganhar meio dinheiro, inevitável, né, meu? É meio inevitável. O WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho mesmo. Então, acho que tem essa relação aí que poucas pessoas acho que tomam esse cuidado. Estão mandando mensagem a qualquer horário, né? E aí, de madrugada, apita o celular. O meu eu desligo notificação durante, acho que das 10 da noite às 7. Naquele modo Isso, modo não perturbe. Mas quem não faz isso vai ficar recebendo mensagem. E tem outro problema também, que tem a ver com esse culto ao trabalho, tem a ver com sociedade do cansaço e tal, que é uma invenção recente da humanidade, que é o trabalhe com o que você gosta. Você abre os posts emocionados do LinkedIn, encontrei o meu propósito, não sei o que. Então é isso. Não, você tá trabalhando 14 horas por dia, você tá acordando às 5 da manhã para trabalhar, mas você ama o seu trabalho. O seu trabalho é incrível. Se você não ama o seu trabalho é só uma fonte de dinheiro pra você pagar os boletos, você é um fracassado. Você tem que buscar... Todo mundo vai ter que conseguir Como é aquela frase do... Trabalhe com o que você ame e terá uma coisa a menos que você ame. Isso, Exatamente. E aí a cultura do burnout, dos millennials e tal... Lirismo de LinkedIn tem que acabar, cara. Lirismo de LinkedIn é das consequências dessa doença que a gente vive na sociedade. Acho que é uma das mais escrotas, assim. Eu leio com desgosto, assim, de viver, assim. Esse lirismo hoje de LinkedIn. Hoje a gente abriu o LinkedIn, ironicamente, aqui no pré-programa, e tinha um post sério do empreendedores emocionados de LinkedIn, que era a pessoa falando que ela odiava o fim do carnaval, que tinha que voltar a trabalhar, e aí ela largou tudo em nome do hashtag empreendedorismo e o hashtag fadiga e não sei o que lá. E agora ela tava feliz, era uma foto dela de braços abertos. Cara... eu quero, pra gente encerrar... Eu vi um post bom antes de encerrar, eu vi um post bom do... Não vamos deixar encerrar, não. O diretor comercial, ele é um LinkedIn top voice aí, mas ele... do Luciano? Do Luciano, Luciano. Sim. Ele mandou um post... O único usuário bom do LinkedIn, Luciano. O Luciano mandou como é que é? Sensacional, ele falou assim, se você quer que um funcionário haja como um patrão, dê sociedade pra ele. Ó, deixar outro qual é a boa aqui. Luciano Santos, siga aí no LinkedIn. Única coisa boa que vale a pena seguir no LinkedIn é ele. Tem uma pessoa que vale a pena é ele, cara. Eu queria, assim, ó, antes da gente encerrar, eu falei que
tinha uma lista de personalidades que fazem parte desse clube aí, de uma forma ou de outra. Eu já citei o Mark Wahlberg, né, com a sua rotina maluca. O Tim Cook, que é o CEO da Apple, ele diz que acorda todo dia às 4 da manhã e eu acho engraçado por motivo. Ler comentários dos usuários. Tá errado. Parece, Regra né? número 1 da internet. Vou ler porque vamos fazer produtos cada vez mais incríveis, vamos ouvir os usuários. Tem o Howard Schultz também, que é o ACO da Starbucks, diz que acorda também 4 da manhã. Meu Deus. O Richard Vai abrir Branson. a loja, né? É isso, vai abrir a abrir. loja. Ele nem é mais, né? Ele é Eu isso, vi uma ele é- entrevista com a CEO da PepsiCo, talvez, que era isso, pra não dizer que é só homem. A indiana? assim. A indiana? Era isso. Eu acordo, aí eu jogo tênis e ela vai até de noite, que ela sai pra jantar, sempre um jantar de negócios. Falei, amiga, vai. Essa aí é Amiga. Capitã Marvel. Ah, mas você falou, tem o Richard Branson, que é o da Virgin, né? Diz que acorda às 5 da manhã pra se exercitar e passar tempo com a família. Que família que acorda às 5 da manhã? Tem que acordar junto. Retira todo Pra mundo passar daqui. tempo, Passar tempo com Acorda, ele. moleque! Pai, deixa eu dormir, pai. A Tory Burch, que foi a empresária que recebeu do Obama o título de embaixadora global para o empreendedorismo, também diz que acorda antes das 6 para se exercitar e passar tempo com os filhos, ou seja, também acorda os filhos. E tem a Ariana Huffington, que escreveu inclusive um livro, Ah, ela escreveu um livro, é The verdade. Sleep Revolution. Ela diz que ela não abre mão das 8 horas de sono, mas diz que eu gosto de acordar cedo, então tipo Chris. Mas então, aí 9 é horas outra coisa, tá assim. de pijaminha. Não abre mão das 8 horas de sono. Mas ela vai- só tá escolhendo acordar cedo. Isso, mas tá dormindo às 8. Né? Então, Eu já vi uma palestra da Ariana Huffington logo que ela tinha lançado o livro, e o que passou pela minha cabeça foi parecido com o que o Kenzo disse. Por que devemos respirar ela assim? Ela, gente, vocês não sabem. Tem um negócio aqui que vai mudar a vida de vocês, chama dormir. E a galera na plateia emocionada, caraca, é isso. É isso, Eu preciso dormir. Eu falei, olha que ponto chegamos, cara. Eu tava falando isso hoje mais cedo com um amigo meu que trabalhou no Google, assim. Eu saí do Facebook por uma série de motivos de burnout e tal, não sei o quê, mas eu tava dormindo muito mal. Eu morava num apartamento muito barulhento, de frente pra um ponto de ônibus e tal, não sei o quê. E o meu sono não só eu dormia poucas horas, como era zoado, era interrompido toda hora. E eu boto isso um pouco na conta de eu estar mal, de eu ficar desesperado e tal, e acabar desembocando no burnout, que é isso, a qualidade do meu sono tava horrível. E foi mais ou menos na época que eu vi a Ariana Huffington defendendo durma para ser mais... The Sleep Revolution, livro dela. sabe tudo essa Ariana Huffington. Vamos para o Cabó? Já demos um monte de coisa boa, vamos pra casa já. É. Verdade, cara. A fala do Chris Qual é a foi boa? qual é a boa atrás outra. Grande coisa boa. Qual é a boa? Qual é a boa? Quem quer começar aí? Eu, que faz tempo que eu não venho, vou ficar falando pra Dedéu. Vai falando que eu não tenho. Eu não tenho, não. Preste atenção, cara ouvinte, é um monte de dica porque eu estou de férias, tá? Então eu tive tempo pra ver coisas aí e principalmente porque faz meses que eu não venho aqui, então tem muita coisa acumulada. Selecione as melhores. Eu quero dizer pra vocês que BoJack Horseman finalmente chegou ao seu final e é maravilhoso, exceto o episódio final Acabou? que eu achei barromeno, mas acabou. Acabou Então agora você mesmo, pode cara. Mas assistir. disseram que é uma série que tem um bom último episódio. Eu vi por aí. Eu não gostei. Não? Ela tem um excelente penúltimo episódio, assim. Em termos de narrativa, Se podia tem um ter excelente terminado ali. penúltimo, já tá bom, já. É, exato. Não, é muito bom. Já é melhor que Game of Thrones. Pois é. Eles têm uma manha de fazer bons penúltimos episódios já há umas 3 temporadas, assim. É onde eles acertam mesmo a mão. Bela série, vai deixar saudades. Eu vi também outras 2 coisas de Netflix que eu quero mencionar e foram coisas que provavelmente já estiveram em qual é a boa. Uma delas eu me lembro exatamente que eu estava aqui quando foi citado pela Flávia Penido, que eu peguei pra assistir e tô adorando a série. É uma comedinha tranquila, mas que entra numa temática que eu vou ter que todos nós teremos que, né, nos defrontar aí, que é ficar velho, que é o método Kominsky. Eu tô... É que é o Michael Douglas. Michael né? Douglas, É verdade. que Eu já vi bastante elogio. né, foi indicado Douglas ou e o- ganhou. Como chama aquele outro? Alan Arkin. Alan Arkin. São Sensacional. São sensacionais, estão ótimos, fazem muita piada com a situação deles, mas ao mesmo tempo vão vivendo, sabe? É uma série que começa com um peso grande, de um deles ficando viúvo, e a partir disso as coisas vão desenrolando. É uma série bem gostosa de assistir, assim. E a outra parada também envolvendo premiações foi o documentário que tirou o prêmio de Petra Costa e dos Petralhas, que deu golpe, que é o documentário Indústria Americana, que, né, tem toda a questão lá de ter sido produção lá do casal Obama e tal, mas depois eu li a respeito, na verdade, o documentário tinha sido já produzido, eles Já foram tá sendo lá. gravado há um tempo. É,
E eles foram lá e, ok, vamos ajudar a lançar. Mas é legal que os The Obamas assinaram um contrato com a Netflix de não sei quantos filmes. No primeiro já ganhou um Oscar, assim, já chegou. Eu gostei, eu acho que tem uma sinceridade quando eu fui atrás do que falaram os diretores, né, essa dupla de documentaristas, porque eles falaram, olha, a gente quis filmar porque era do lado da onde a gente morava, alguma coisa assim, era um assunto interessante. A gente fez um documentário sobre o fechamento daquela fábrica, que era da General Motors, e ela abrir sob, né, como uma empresa chinesa, era algo que naturalmente nos trouxe curiosidade. Então, me soou razoável. E eu fico impressionado que, sendo um documentário que, de alguma maneira, falaria mal da cultura chinesa industrial, o acesso que ela tem ao CEO é impressionante, assim. É de ficar meio boquiaberto, assim, sabe? De filmar reuniões internas dos chineses falando que americanos são preguiçosos. É chocante, assim. Eles acham que não estão falando nada de errado, né? Assim, não, mas é chocante o que foi conseguido, assim. O povo chinês é que eles não estão nem aí. Mas bom documentário. Novamente, não faço juízo de valor se melhor ou se pior ou se qualquer coisa. Acho que interessante assistir e que traz coisas que a gente discutiu aqui hoje, sabe? Como é que está a relação de trabalho, ainda que, né, o foco do documentário é muito comparar cultura americana com cultura chinesa e elas colidindo, né? Porque, enfim, o mundo está nesse auê de competição novamente, mas é isso aí. Estes são os qualésias as boas. Muito bem. Belos. Posso falar o meu? Fala aí. Eu assisti um documentário também na Netflix, que já foi lançado bem no começo do ano, que é o Miss Americana, sobre a Taylor Swift. Eu tô curioso aí. Exatamente, dirigido pela Lana Wilson. Então, eu não conhecia nada de Taylor Swift, a única coisa que eu sabia é que ela tinha sido interrompida pelo Kanye West, né, naquela apresentação. Nem as músicas, assim, eu não poderia dizer uma música que eu tinha ouvido, e mesmo durante o documentário, eu falei, quando der play no documentário, eu vou começar a ouvir as músicas e vou, já ouvi essa, mas nenhuma, assim, não sabia das músicas. Ele não viveu no planeta Terra. Assim, eu até achei curioso. A única que eu conhecia, mas que não toca no documentário, é aquela Shake It Off, né? Tá bom. Que ela tá na trilha do desenho Sing e meus filhos escutam feito louco. Mas aí aquela Shake It Off. Shake It Off. Aí que eu fui ver, é da Taylor Swift. Enfim, aí fui ver o documentário, né? Porque eu vi bastante recomendação, mesmo não sabendo nada, até pra conhecer a pessoa. E, cara, é óbvio que é uma peça de PR, né? Você tem a Taylor Swift a todo momento, ela com a diretora, a equipe, né? Encenando momentos pra mostrar como ela era uma garota normal e comum. Então, pra mostrar toda essa trajetória dela como essa garota normal, apesar da fama. Mas eu gostei bastante, assim, da maneira como representa. Até tem muitos momentos de mostrar o processo criativo dela, de contar a história de onde ela veio. E ela meio que se reposicionando, né? Durante a carreira. Ela começou como cantora country e tal, então mostra todas essas decisões, ela se posicionando politicamente, que é uma coisa que ela nunca tinha feito, e uma coisa que artistas que fizeram isso antes dela foram massacrados, ela também passou por isso, mas ela decidiu se posicionar, porque ela se sentia uma hipócrita de, feliz mês do orgulho gay nos shows e de gravar clipes, e na hora que alguém que precisa realmente ela representar, porque tem lá no estado dela, que eu esqueci qual que tinha uma candidata republicana que é tipo uma Damares gringa, né? Defendendo as mesmas coisas, os mesmos absurdos, e ela nunca tinha falado nada em nenhum momento sobre política, e ela, pressionada a isso, resolve falar e mostra o momento que ela vai postar no Instagram dela para 220 milhões de seguidores uma mensagem de apoio ao outro candidato democrata, e aí mostra como que isso impactou e toda a repercussão que gerou depois. Por exemplo, nesse momento aí da decisão dela se posicionar politicamente, mostra a reunião dela com assessores, com a família, todo mundo contra, dizendo que ela não deveria fazer isso, que ela só deveria cantar e sorrir e ser uma boa garota, que foi uma coisa que ela disse que ouviu sempre. Tem até a música, né, que ela vai fazer um clipe aí, provocação ao Kanye West, que chama The Man, né, que ela fala, se fosse um homem, se ela passaria por tudo isso que ela passou. E essa cena do Kanye West, que ficou bastante famosa, inclusive, pra mim tinha sido há 3, 4 anos atrás, mas foi em 2009, né, 2008, que o Kanye West sobe e disse que quem merecia ganhar o Grammy era a Beyoncé, acusando de ela só ganhar aquilo por ela ser uma mulher branca, né, uma acusação aí de racismo, que você pode até falar, putz, talvez seja mesmo, por que a Beyoncé não ganhou e ganhou a Beyoncé merecia mais? Isso é uma questão subjetiva, mas de uma maneira ou de outra é uma coisa muito escrota, né, que ele fez, e depois ele fez uma música, enfim, xingando a Taylor Swift na própria música que os fãs começaram a cantar. Ela sempre foi colocada nessas rivalidades contra Katy Perry, elas tretaram, né? Vai mostrando essas coisas que ela teve que enfrentar.
óbvio, uma garota branca privilegiada, super rica, né? Que tem acesso a tudo, sofrendo, mas que ao mesmo tempo também foi massacrada pela opinião pública, pela mídia, né? E como que isso impactou na vida dela, como ela decidiu. Teve um ano em que ela não apareceu, né? Ninguém viu ela em público, que ela sumiu. Gostei muito de acompanhar essa história, essa trajetória dela. Eu até tuitei isso depois que o documentário me fez gostar dela. Tá na Netflix, tá um documentário original na Netflix, é Miss Americana. O meu, deixa eu ir aqui, vou falar, além de Netwalker, porque nós dormimos, Mupoca, Naruhodo, Boa Noite Internet, tentando dar aquela forçada de barra pro tema horário de dormir, merecia um programa inteiro, mas eu vou dar um curto calha boa, que é o jogo Death Stranding, também conhecido como Kojima Sem Freio. Você vai dizer que é pra jogar pra dormir, é isso? Não, é o jogo que eu jogo de manhã. Eu acordo e dou uma jogadinha. Já joguei, eu fiz a conta aí no fim de semana com o Merigo, quantas horas eu tô jogando em média por dia. Melhor não revelar? E eu não tenho coragem de dizer esse número aqui, mas é um número bem alto. E você faria tudo de novo. E no carnaval, esse número aumentou ainda mais. Foi o meu carnaval, Death Stranding. Mas é legal, exclusivo PS4, Kojima Sem Freio, e muito louco e divertido e tal. E a outra história, forçando a barra, que é um dos problemas que eu tenho do meu horário de dormir. A minha querida esposa carinhosamente chama de feitiço de Áquila, que a gente não se encontra durante o dia, e aí ela reclama que a gente não vê séries juntos, que é um prazer que ela tem, sentar ao meu lado para ver uma boa série de TV. E um dia, movido por esse sentimento tão poderoso no relacionamento que é a culpa, eu sentei e falei, não, vou ver aqui, botei The Morning Show da Apple TV Plus, como é que é? Ótima série. Sensacional. Com Jennifer Aniston, com Reese Witherspoon, com Steve Carell e grande elenco. E falei assim, não, vou ver o iniciozinho do episódio com ela aqui e vou dormir, porque já tá dando meia hora, mas eu vou fazer essa presença aqui do casal, vou tentar ser um bom marido. E uma hora depois eu tava assim, essa série, eu preciso ver e tal. Eu falei, você não vai ver os outros episódios, você vai me aguardar, a gente vai ver essa série junto. E eu achei engraçado, inclusive, que eu ouvi algumas pessoas dizendo, só fica legal depois. Cara, desde o primeiro episódio eu já tava achando animal. Bom, preciso dizer o que é a série, né? Como o nome já diz, a série gira em torno de um programa matinal da TV americana, aquele formatinho, que é o Steve Carell e a Jennifer Aniston são os apresentadores. E aí não é spoiler, porque a primeira cena da série, a Jennifer Aniston chega no trabalho super de manhã, ela tem que acordar 3h30 todo dia pra poder fazer esse programa ao vivo. E quando ela chega no trabalho, ela descobre que o Steve Carell tá sendo investigado por má conduta sexual. A série, no contexto do movimento Me Too, o Harvey Weinstein, que acabou de ser condenado essa semana, é citado na série, cenas do julgamento dele citado na série, mas também é sobre dinâmica de trabalho, também é sobre show business, é sobre jornalismo diário, jornalismo ao vivo, tenta mostrar outros lados da história, de que relação de trabalho é um negócio bem complicado. Gigantes atuações dos três principais e dos coadjuvantes também. Trilha sonora incrível, já estou seguindo no Spotify, então The Morning Show. Aparentemente quem comprou um iPhone ou um iPad nos últimos 12 meses ganha um ano, é isso? Um ano grátis, tem um ano grátis, então... Tem um mês grátis pra todo mundo e tem um ano pra quem comprou o dispositivo. Procura na Give Your Jumps Network aí. Give Your Jumps, locadoras suecas. Finaliza aí, quem Fujoca? Então, eu tava aqui procurando pra selecionar as coisas. Primeiro assim, eu tomei uma decisão... Primeiro, jogue tênis de mesa. Primeiro jogue tênis de mesa. Pra quem tiver afim, a Life Pong é a academia que fica mais bem localizada de São Paulo. Ela fica do lado do Metrô Consolação. Quem tiver afim de conhecer tênis de mesa como esporte, além do ping-pong. Mas eu só acho engraçado que chama Life Pong, né? Se a gente fala que você joga ping-pong, a gente toma bronca. Mas o lugar chama problema, sabe assim, eu não tenho nenhum problema de chamar de ping-pong, de verdade. E, na verdade, o Narita, que é o fundador da escola, ele foi muito criticado pelos outros profissionais de tênis de mesa, porque ele usou uma palavra que faz alusão a ping-pong. E ele falou, cara, as pessoas conhecem como ping-pong, entendeu? Eu quero um negócio que seja popular, então quero popularizar o tênis de mesa do Brasil. Mas falando na seara cultural, vou falar de algumas coisas rapidinho. Primeiro, eu fiz uma promessa diante de Carlos Merigo, que eu não sei se vou conseguir cumprir, que é de parar de assistir série, a não ser as séries que eu já estou assistindo. Caramba. É um adendo interessante. Porque elas tomam nosso tempo pra vida. Tomam. E pra livros
Trabalhe filmes. enquanto eles veem série. Isso. Não, mas principalmente, a gente não para de ler livros e de ver filmes. Eu opto mais ver filmes do que série, porque por causa série, que cara, acaba. toma vida, mano. Mas assim, pra não dizer... Estou vendo um monte, né? Pra não dizer que eu não verei série nenhuma... Pra já descumprir a promessa, hein? Já descobri a promessa. Tem uma série que eu acho a série mais subestimada nos podcasts brasileiros, que é This Is Us. Por quê? Porque é série de TV aberta, então ela sofre preconceito sim. Sabe? Sofre preconceito sim. Que não fala palavrão. Mas, Foi cara... indicada aqui já no Qual é Boa, já cara, falamos série que é boa. sensacional, série sensacional. Foi elogiada. E eu vou elogiar especialmente a 4ª temporada. Que é atual, né? Os últimos episódios da 4ª temporada. São os episódios 11, 12, 13 e 14. Essa sequência de 4 episódios de This Que Is é Us, da, 4ª temporada. em volta da mesma personagem lá, Que é né? em volta da mesma história, na verdade. 3 episódios, ela conta o mesmo período histórico, com pontos de vista de 3 personagens diferentes, né? Então só quando você assiste os 3 é que você tem realmente the big picture. E aí tem um 4º episódio que coroa tudo isso, que amarra todos esses episódios, tá? Então a sequência episódio 11, 12, 13, 14 da temporada 4 de This Is Us. Infelizmente não tá tendo no Brasil, amiga. Não tem na Fox. Tem na Fox. Na Fox eu não sei se já tá na 4ª temporada. Ah, não, tá? se tá na 4ª temporada. Eu não sei. Então assim, se não tiver na Fox, dê seus pulos. A outra coisa que eu vou dar como qual é a boa também, é uma alusão ao espetáculo que eu produzo, que chama Inconscientemente, e que é o conteúdo do cara que é o ídolo dos meninos do Inconscientemente, né? Que é o Darren Brown. Né? O Darren Brown é o rei do mentalismo, um inglês foda, que já ganhou a fama mundial e que agora ele tá com 6 títulos na Netflix. 6 títulos disponíveis na Netflix, tá? Tem o Miracle, tem o The Push. O The Push é um dos mais famosos, né? Porque é bem polêmico, porque ele consegue manipular uma pessoa a ponto dela matar outra. Tem o Apocalypse and Fear, tem o Infamous, tem o Sacrifice e tem o A Incrível Arte de Roubar. Todos eles são sensacionais. Quem quiser assistir começa com um. Pode começar com o Miracle e se gostar, aí vai pros outros, porque é realmente uma sequência sensacional. Um cara que faz um tipo de espetáculo que não tem igual no mundo, assim. Só ele consegue fazer esse tipo de espetáculo no mundo inteiro. E ele tá com alguma coisa nova aí, porque ele tá pipocando em todos os canais que eu sigo no YouTube de entrevista e tal. Ele, não sei se ele lançou um livro, o que tá divulgando. Pode ser. Ele vira e mexe, ele lança alguma coisa no YouTube, ou ele tem um espetáculo também na... Mas talvez seja um livro, agora eu não vou lembrar. Livro eu tô sabendo. E eu descobri que ele é um estoico. Ele defende o estoicismo, que é a minha filosofia de vida corrente, também fica o meu qual é boa. Estoicismo. Sim. E ele fala de como ter essa conexão estoica com a vida. Sim. Não, ele é um cara que se posiciona bastante perante as coisas. E tirou o bigode. Tirou o bigode, saiu do armário recentemente também e acabou servindo de exemplo para várias pessoas lá no Reino Unido. Enfim, Darren Brown, vejam todos os títulos dele na Netflix. E para fechar um livro, né, e eu espero que a gente consiga ler mais livros a partir do momento que a gente pare de assistir tanta série. O último livro que eu li foi o mais recente do Malcolm Gladwell, que não é tão recente assim, né? É um livro, acho que do fim do ano passado, chama Falando com Estranhos. Ah, não. Pô, é recente, vai. Né? É recente? Pô, Tá bom. fim do ano passado é recente. Ah, eu sei Estamos lá. em fevereiro ainda. Perdi a referência, cara. Vamos começar março agora. É um livro bem bacana, assim, sabe? É um puta trabalho de pesquisa. Ele fala sobre como nós somos ruins em avaliar outras pessoas que a gente não conhece. E como a gente acha que se sabe. conversar com a pessoa, a gente sabe quem ela Olho no olho, olho no olho. Sabe assim... A gente fez um design sprint que não, eu chego lá, olho no olho, vejo o cara, olho pra ele, já sei se ele é golpista ou se ele não é. Então, a gente tem esse mito, né, de achar que não, o olho no olho, a intuição, porra nenhuma, sabe? Então ele mostra fatos históricos, né, assim, de gente que, desde duplos espiões que conseguiram enganar a CIA durante décadas, né, mas eram espiões duplos da União Soviética. De Cuba. Até técnicos de futebol que foram descobertos décadas depois como estupradores e abusadores de criança, né? Ou seja, uma pessoa que você convivia todos os dias. Então, como é que você... para a sociedade. Né? Como é que você errou de julgamento, né? Então, ele faz uma ampla pesquisa sobre isso, aprofunda em várias histórias, muito bacana o livro dele. Ele é um divulgador científico foda, assim, né? Ele é um cara que não é cientista, não é psicólogo, ele é um jornalista que sabe contar bem as histórias pro público leigo, mas a partir de um estudo profundo sobre coisas do mundo acadêmico, assim. Então, é um dos caras que eu tiro o chapéu, assim. Não só podcaster, como produtor de podcast, ele tem uma produtora de podcast. E você leu o livro em português, é isso? Eu li. Tá, porque agora que você falou tudo
isso é o momento de eu deixar você constrangido e dizer que esse foi meu colher boa da semana passada. Ah, é? Tudo bem, a regra do colher boa não impede repetição. Só que eu acrescentei, repito aqui, inclusive pra você que é Infojoca, que o audiobook dele, se você ler o livro, talvez você tenha reparado que, tipo, as aspas das pessoas são meio grandes e tal. Então, que o audiobook é um podcast. É um podcast longa-metragem. Ele na verdade, ele fez um podcast. Botou as entrevistas lá? Botou. Aquelas aspas aparecem como a voz da pessoa falando. Sensacional. Então, da entrevista que ele realizou de fato. Isso, assim, ele enganou as pessoas. Deu. Ele fez um podcast de, sei lá, 10 horas de duração, empacotou como livro e tá vendendo como livro no mundo inteiro. Eu tiro o chapéu pra ele. O cara é sensacional. Muito bem. Momento Faustão. Momento Faustão, queria aqui mandar um abraço. Faz muito tempo que eu não venho, então tem ouvinte que me encontrou assim há muito tempo. Então fica aí, né? Eu pedi desculpa. 2017. Por exemplo, pro Glauber Góes que eu encontrei naquele glorioso evento de podcast do Spotify. Faz um tempo, hein? Tá. Garrafinha ali, ó. Garrafinha. Não. Tá em tempo. Tá em tempo, então tá bom. Não tem um ano ainda. Um abraço pro João Paulo de Itabuna, que encontrei na Augusta. Wellington, que pegou o Uber junto com o Luiz e Gino. Encontrei nas catacumbas da Estação Pinheiros de metrô. Nossa. O Wellington que pegou o Uber. Ele que falou, cara. O Wellington que pegou o Uber junto com o Gino. É o nome artístico dele. É o nome artístico. Luiz Franco na Roosevelt. Aranias Garcia na Liberdade. Beatriz no Yellow Car, o dia que eu cantei com Alma Faria Limer. Anderson Alves no Metrô Faria Lima. Aí, Faria Limando demais. Nossa. Thiago Silva no Estadão. Faria Limando. O Wally no Urbi, o café ali na Rua Antônio Carlos. E o Léo, que eu encontrei no bloco Acadêmicos da Ursal. Esquerdismo demais no seu carnaval. E é isso aí. Um abraço a todos. Boa. Muito bem. É isso, gente. É isso. Estive aqui com Quem Fui Joca, Cristiano Dias Bolsonaro Rodo. Muito bem. e Luiz Assuda. Oba. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.